E agora a gente fala do volume de fretes de produtos agropecuários que cresceu no começo deste ano. Os dados estão no relatório Fretebras sobre o transporte rodoviário de cargas. A movimentação de fretes de produtos do agronegócio cresceu 35% no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento da plataforma Fretebras é baseado em mais de 2 milhões de anúncios registrados entre janeiro e março e mostra que as cargas do setor movimentaram 6 bilhões e 700 milhões de reais nos 3 primeiros meses do ano, mais de um terço do total. Os produtos do agro mais transportados pelos caminhoneiros foram fertilizantes, soja, milho e trigo. Esse aumento é sinal de movimentação no transporte dos grãos e insumos, também sinal da digitalização desse setor. E nós seguimos falando sobre as perspectivas sobre o transporte de cargas com o Bruno Hakkad, que é diretor de operações da Fretebras. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Raíssa, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Bruno, começa por favor fazendo um balanço para a gente dos fretes no ano passado e no início desse ano. Legal. Eu acho que de uma forma geral, o que a gente observa é que a gente tem visto, sim, um aumento, né? Então, assim como nesse trimestre, esse crescimento de 35% no agro, e aliás, nos fretes como um todo, muito puxados pelo agro, né? O agro sempre tem se mantido aí, desde o ano passado, o que mantém, né, o país rodando, né? Então isso está bem claro. E a gente viu, inclusive, que foi o primeiro setor a reagir muito positivamente, mesmo num cenário de pandemia. O que mais contribui, naturalmente, é justamente o cenário de exportação. Então, obviamente, com o câmbio valorizado, com soja e milho, com safras batendo recorde, então isso favorece muito a produção e o escoamento desses produtos e, naturalmente, a gente consegue ver, inclusive, o movimento contrário com os fertilizantes como rota de entrada. Vamos falar até um pouco mais dele, provavelmente, aqui, mas é muito por conta, obviamente, dos fertilizantes como insumo para garantir esse grande volume de produção, tanto da soja, do milho, e agora, mais recentemente, a gente vê um destaque muito forte para o trigo. A gente vai detalhar também essa questão da guerra que a gente vive, a escassez do diesel, mas antes eu queria que você trouxesse para a gente outros dados, quais foram os estados que mais transportaram e quais foram os produtos. Eu sei que tem soja, milho, os próprios fertilizantes, você tem os dados aí para a gente? Tenho sim. Então, em termos de estados, a gente vê destaque, isso falando, obviamente, especificamente do agronegócio, né? Mas como destaque, obviamente, o Rio Grande do Sul, né? Um destaque muito grande, e o Mato Grosso, que todo mundo já, obviamente, conhece, e a gente sabe da importância que ele tem aqui no país. E quando a gente fala de produtos, então, a gente tem como principal os fertilizantes, né? Naturalmente, como rota de entrada para o país, e aí soja e milho, ambos. Só para ter uma ideia de volume aqui, a gente está falando que fertilizantes representa mais ou menos 23% do que a gente tem de fretes do agronegócio, soja e milho mais ou menos 13% cada um, de novo sempre se destacando como os principais produtos, principalmente uma rota de escoamento, rota de exportação. Bem, e aí, o que o mercado sinaliza buscando esses fretes de maneira online, digital? Que tendência esse crescimento aponta para a gente? O que é legal de observar é porque no final do dia, ainda mais agora, né? Isso já vem de antes, mas acho que aqui agora se intensifica ainda mais esse movimento, porque você tem uma pressão inflacionária muito grande, você tem as empresas querendo, obviamente, reduzir custo e tendo que controlar muito melhor esses custos na vírgula, né? E naturalmente, por conta disso, buscar uma solução digital ela ajuda muito, né? Principalmente quando você compara a contratação de um caminhoneiro terceiro do que a frota própria. Então, a gente vê esses dois movimentos. O primeiro deles é, quando compara frota própria com terceiros, os terceiros tendem a ser de 20% a 30% mais baratos do que você operar com frota própria. E, a plataforma digital, ela contribui para encontrar de uma forma mais fácil esses caminhoneiros. E o segundo ponto é justamente as empresas conseguirem uma maior competitividade de negociação e competitividade de raio de atuação. Então, o que até então as empresas precisariam ter eventualmente um caminhão alocado ou até limitar o raio de atuação delas por não operar em regiões específicas, a partir desse momento eles têm um leque muito maior de opções e conseguem destravar contratos em regiões que até então eles não atenderiam. Então, no final, tudo isso
leva e contribui muito para uma aceleração da busca de soluções digitais, assim como a nossa, por parte dessas transportadoras na hora de cumprir os contratos de frete que eles têm com os clientes. Bruno, então o que esse relatório mostra sobre a distribuição dos fertilizantes? O que você traz para a gente de informações? Os fertilizantes é um ponto bem curioso, específico, acho que a gente está num momento bem importante para falar sobre isso, que é justamente toda a questão aí de guerra da Rússia, né, e como a Rússia, como principal exportador de fertilizantes, isso impacta. O que a gente observou até agora, pelo menos nesse primeiro trimestre na plataforma, é que não teve um impacto tão grande, né? Então, o movimento de expectativa de aumento de preço, né, do insumo, né, do fertilizante, fez com que os produtores antecipassem a compra. A gente ainda tinha no Brasil estoque de fertilizante, né? Então tudo isso ainda contribuiu para um cenário positivo de primeiro trimestre. A gente ainda não viu impactos mais graves de guerra e redução de produção de outros países. Não é o que a gente tem de expectativa daqui para frente. Então a gente espera sim observar uma redução, né, da importação. De novo, fertilizante hoje, ele basicamente, a maior parte dele é importado, né? O Brasil é um produtor que ainda está se desenvolvendo nesse sentido, mas então é um ponto de preocupação pelo custo e pela redução, pela falta de oferta. O que a gente vê, sim, de positivo, e aí acho que é bem legal e importante destacar isso, é a criação, já como plano nacional do fertilizante, né, a gente vê a criação de novos polos e indústrias criando fertilizantes e produzindo fertilizantes aqui dentro do Brasil. E isso a gente vê em Goiás, a gente vê no Minas Gerais, a gente vê também em Sergipe. Então é muito legal ver justamente novas rotas surgindo já nesse mesmo primeiro trimestre, justamente como uma forma do país diminuir a dependência de importação de fertilizantes. Tá certo. Bruno, bom, em relação aos preços, né? A gente sabe que agora estamos nos preparando para essa escassez do diesel. Como tem se comportado esse preço do frete até agora e quais são as perspectivas de aqui em diante? Esse é um ponto bem crítico, né? Infelizmente, Raíssa, a gente tem visto sim, né, mês a mês, um aumento expressivo do diesel na bomba. Aqui, o último dado que eu tenho é de fevereiro para março desse ano, um crescimento de quase 13% do diesel S500 na bomba. E aí isso naturalmente reflete diretamente no bolso do caminhoneiro e diminui a margem que o caminhoneiro tem ali para operar. O problema, né, o que deveria ser, na verdade, um movimento natural, deveria ser justamente a gente observar um reflexo disso em aumento de fretes. Mas não é o que acontece, pelo menos não por enquanto. A gente não tem visto ainda os próprios caminhoneiros e até as transportadoras conseguirem repassar esse aumento de custo de insumo no preço do frete, e naturalmente é uma situação insustentável, né? Então isso de curto prazo é o que a gente observa. Até por essa insustentabilidade da situação, a gente espera, né, e a gente até tem incentivado aí aos caminhoneiros a tentar negociar melhor o preço, a negociar mais preço e justamente promover um aumento do valor do frete para conseguir minimamente manter ali a operação e voltar a ser competitivo, né? Porque senão você vê um monte de caminhoneiro aí parando por não conseguir dar conta em relação ao volume, ao preço que os fretes estão sendo praticados hoje. Tá certo. Bruno, olha, muito obrigada pelas suas informações. A gente segue acompanhando aí o desempenho do setor com essa escassez e com esse momento aí de conflito no leste europeu. Muito obrigada. Eu que agradeço.